Olá, tudo bem? Eu sou Diogo Sponchiato, jornalista da revista Saúde, da Editora Abril, e hoje nós estamos aqui para um bate-papo especial do Outubro Rosa. Vamos falar um pouco sobre prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama. Para isso, temos dois grandes convidados que têm muita vivência em relação ao câncer de mama. O Dr. Carlos Alberto Ruiz, mastologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo, e a Valéria Baracá, que é jornalista, psicóloga, idealizadora e diretora do Instituto Arte de Viver Bem, de apoio às mulheres com câncer de mama. Bom, hoje a gente vai começar falando de prevenção, né? Ou seja, reduzir o risco de ter o câncer de mama. E eu vou começar perguntando sobre o papel do estilo de vida. Então, doutor Carlos, que hábitos ajudam a reduzir o risco de uma mulher desenvolver o câncer de mama ao longo da vida? Inicialmente, Diogo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para poder trocar essas informações, representando o Hospital Oswaldo Cruz. Essa pergunta hoje, se você passar por 15 especialistas médicos, você vai perceber que no final da consulta tudo converge para o mesmo sentido: alimentação, exercício físico e cuidar da cabeça, né? Porque tudo isso faz muita diferença na qualidade de vida que você leva. E a gente sabe hoje em dia que a população está cada vez mais sedentária e com mais peso. Isso favorece as questões do câncer e principalmente o câncer de mama, por um motivo muito simples, principalmente na pós-menopausa. A gordura, ela armazena hormônio. O hormônio é o fator deflagrador do câncer. Se eu tenho ele mais armazenado, vai piorar, tanto para aumentar a incidência como uma recidiva. Então, assim, um papel importante do exercício da alimentação na mulher, principalmente após a menopausa, é evitar o câncer de mama e uma recidiva no mesmo processo. Então, cuidar da saúde da cabeça, ser feliz, fundamental. Perfeito. Valéria, até na sua vivência com as pacientes, essa questão até da importância dos hábitos, do estilo de vida para evitar a volta da doença, como o Dr. Carlos comentou, o que você percebe em relação à adesão das mulheres para ter um estilo de vida mais saudável e impedir, enfim, que a doença volte? No Instituto, nós temos, aliás, começou por mim. Como no meu primeiro diagnóstico, em 2004, várias amigas tiveram ao mesmo tempo, né, foi incrível. Eu fui a única que não engordou, porque eu continuei fazendo atividade física, né? Então, o oncologista liberava, eu voltava para a atividade física. Então, para mim, eu não engordei 1 grama, eu fiquei com o mesmo peso em todos esses anos. Há 14 anos que eu tenho o mesmo peso. Então, para mim foi fundamental a atividade física e a alimentação. Se eu já tinha uma boa alimentação, eu melhorei ainda mais. Então, a farinha branca eu deixei de comer praticamente totalmente. Eu não como açúcar já há muitos anos. Então, tem vários detalhes na minha alimentação que eu mudei, porque eu vi a importância disso e passei para as pacientes. Não sou nutricionista, não vou assumir o papel de um nutrólogo, mas eu acho importante eu passar a informação de que esses profissionais me passaram. Em relação à alimentação, especificamente, a Valéria até comentou de reduzir alguns grupos alimentares. Claro. Hoje tem assim alguma recomendação mais específica do que seria bom comer mais e o que seria bom evitar para reduzir o risco? Claro, carboidrato em geral não é bom, mas também não é bom você não comer nada de carboidrato, né? Porque as pessoas hoje radicalizam. Então você tem a dieta do 7º dia, dieta da lua, dieta do sol, dieta da terra. Isso não adianta, porque nada que é radical você consegue manter por muito tempo. Então o que a gente vê no nosso dia a dia em nível de consultório é assim: o paciente faz essa dieta, perde o peso que precisa, às vezes não, mas ganha tudo de novo depois e um pouquinho mais. Então tem que ser algo que se encaixe no seu dia a dia. E para cada um é uma realidade, sabe? Então, você não precisa deixar de comer a sua pizza, mas você não pode comer só pizza, percebe? E assim, o que os nutricionistas falam, quanto mais colorido o prato, mais saudável. Então, se acostumar com isso, isso faz toda a diferença. Frutas e verduras à liberadas. vontade, claro. Porque é comprovado que tudo que for vermelho e verde escuro protege. Né? Não sei onde eles atuam ali na célula, que são fatores de proteção e até para uma recidiva. Então, é importante a pessoa ver o prato colorido, pensar no vermelho, no verde escuro, no laranja, o arroz e o feijão, só que eu, por exemplo, como integral. Então, eu mudei meus hábitos. Eu não como pão com farinha branca. Se eu optar por um pão, tem que ser integral.
Não, eu tomo determinados cuidados. O queijo, quanto mais amarelo ele for, pior é para a saúde. Então, procurar o Mais queijo gordura. branquinho, mais gordura. Então, a gente tem que procurar esse tipo. Eu aprendi com um nutrólogo que você deve comer as frutas pela manhã, bem cedo, com o seu corpo sem nada. Por quê? O fígado processa tudo isso e joga como o açúcar bom, como frutose para o organismo. Se você, depois, o que você comer de carboidrato e mesmo de fruta e de açúcar, não tem jeito, ele vira açúcar ruim, entendeu? Então, a fruta é boa, mas se ingerida pela manhã. Perfeito. Doutor Carlos, o senhor falou da importância da saúde mental, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o papel do estresse e também do sono ruim, né? A falta de sono, sono insatisfatório, no maior risco de se ter a doença. Claro. E essa pergunta é muito importante, Diogo, porque assim, o que é o câncer? O câncer é uma célula que se divide inadequadamente. Aí que ele se origina. A partir de uma mensagem em nível genético, o gene muda, né, e essa mudança gênica proporciona essa divisão. Ok, nós somos bilhões de células. É impossível que nesse momento isso não esteja acontecendo no nosso organismo. Só que você tem um sistema imunológico competente que identifica isso e joga fora. Tudo que comprometeu o sistema imunológico acaba, na verdade, reverberando em essa célula não ser reconhecida e ela multiplicar. Bom, ok. O que reverbera no nosso sistema imunológico? O estresse, a tristeza, a depressão, ela não é só emocional, o que já seria o bastante, ela é também imunológica. Verdade. Então você deixa de reconhecer essas alterações nesse momento. Por isso quando eu falo que cuidar da cabeça, e tudo começa com a cabeça, o resto é consequência, mas você cuidar adequadamente dos seus sentimentos, sabe? A gente sempre quando começa uma relação, a gente abre uma caderneta, né? Fiz isso, fiz aquilo outro, o outro não sabe disso. Não deixa acumular as coisas, conversa mais, troque mais informação com a pessoa que estiver ao seu lado, não curta a raiva, sabe? Parece que é muito fácil falar, mas são os venenos da alma. A raiva é um líquido que você toma torcendo por outro sofrer, percebe? Mas quem está tomando é você, né? Então, trabalhar melhor isso faz toda a diferença. Doutor Ruiz, antigamente, os médicos na ciência, enfim, os cientistas, eles não relacionavam os fatores emocionais ao câncer de mama. Hoje, já os médicos reconhecem isso? Assim, pesquisas com nível evidência A gente ainda não tem, mas a gente tem muitas pesquisas que já demonstram todas essas possibilidades. Isso cada vez está mais presente no nosso dia a dia. Quantas vezes você, Valéria, conversando com as mulheres que você ajuda com câncer, você não escutou assim, depois de uma perda X, de uma perda Y, de um ente querido muito próximo, eu comecei a perceber alguma coisa, porque se deixou levar por aquele processo de tristeza, né? O luto prolongado é uma doença, percebe? Então, trabalhar isso objetivamente, com auxílio psicológico, faz toda a diferença. Então, eu digo dessa forma porque cuidando da cabeça, eu vou reverberar menos negatividade no meu organismo. Por isso que a gente orienta os pacientes com câncer que tenham esse tipo específico de comportamento, que procurem um psicólogo para trabalhar esse emocional, porque isso vai melhorar a condição de qualidade de vida dela no futuro e a curabilidade do câncer, inclusive. É verdade, até porque a depressão derruba a imunidade. E com a queda da imunidade, é mais difícil dela sair do processo do câncer de mama ou até ter uma recidiva, com a imunidade baixa. Então, a gente toma muito cuidado lá no Instituto com o processo de depressão. Quando a gente vê muito isso, a gente cuida dessa paciente, faz com que ela pratique atividade física, né? Porque, lembrando, a atividade física libera ali serotonina, endorfina e tal. Tem um impacto mental, né? E que ajuda na liberação daquela sensação de felicidade, de prazer e combate a depressão e a obesidade. Perfeito. Dois fatores de risco. Todo mundo, então, cuidando da saúde mental, né? Com certeza. E agora eu pergunto para vocês em relação ao histórico familiar, né? Esse termo sempre aparece muito ligado à história à questão do câncer de mama, né? Qual que é o peso do histórico familiar? Essa pergunta é muito legal, Douglas, porque assim, toda vez que eu atendo uma paciente no consultório com câncer, a primeira pergunta que ela me faz é assim, poxa, Carlos, eu não tenho ninguém na família, como é que eu tive câncer?
apenas 5 a 15% dos casos de câncer de mama têm história familiar. 80 a 85%, 85 a 90% não tem história familiar. Então, o mais frequente é não ter história familiar. Ok, o que é história familiar? Mãe que teve câncer de mama, qualquer parente em primeiro grau aumenta o seu risco. Homem com câncer de mama aumenta seu risco também. Então, se eu tenho um parente jovem com câncer de mama na família, eu devo ficar um pouco mais atento a isso, né? Mas por que jovem? Porque assim, a média etária da mulher brasileira apresentar um câncer de mama é por volta de 55, 60 anos. A gente tem observado hoje, em função da frequência do aumento da população como um todo, muitas jovens com câncer de mama. Por que isso acontece? Ela já nasce com uma mutação. Para eu ter o câncer, eu tenho que ter 2 mutações em cromossomos paralelos em si. Então, assim, eu tenho que ter uma nesse local e a outra em seguida. É muito difícil, é o acaso. Se ela já nasce com uma mutação, eu preciso só ter mais uma mutação. E aí o câncer aparece, percebe? Então, por isso que essas que têm história têm um risco maior de ter essa mutação e de desenvolver um câncer precocemente. É o caso da Angelina Jolie. Né? Angelina Jolie teve a mãe que morreu com câncer de mama, uma irmã que morreu de câncer de mama, todas com menos de 40 anos. Ela fez o teste genético mostrou que ela tinha uma mutação que aumentava o risco dela de câncer de mama de 60% a 80% na vida dela de desenvolver um câncer de mama, e não só de mama, como de ovário também. Por isso que no primeiro momento ela operou a mama e depois ela operou os ovários também. Mas isso não é para todo mundo da população, é para uma parte muito específica. Né? Então, assim, ok, quem faria um teste genético? São essas pessoas que têm esse tipo de história familiar, ou que elas próprias tiveram um câncer de mama muito precocemente, porque de repente elas podem ser a primeira da família a apresentar a mutação. É importante, então, doutor, as mulheres comentarem isso com o médico, Sim. caso tenham, né, mães, tias, né, Faz irmãs. parte da anamnese médica. Ele já vai Ele vai perguntar o antecedente familiar dela, o que ela tem e o que ela não tem, com certeza. Perfeito. Bom, a gente vai para um próximo bloco daqui a pouco para falar sobre diagnóstico precoce. Até o próximo vídeo.